Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o dramaturgo e poeta romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês alguns trechos formidáveis desse marco da literatura brasileira, Os Sertões, do escritor e jornalista Euclides da Cunha, obra publicada ali no início do século XX e constituiu um marco de fusão entre literatura e história e que pôde, inclusive, transvalorar a percepção inicial que Euclides da Cunha tinha sobre o Arraial de Canudos e do seu grande líder, o Antônio Conselheiro. Vamos lá, então. Eu tenho uma edição aqui da editora Nova Cultural e vamos, sem mais, passar a voz e a vez ao narrador de Os Sertões, de Euclides da Cunha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. O sertão compreende lugares em que se normalizou a desordem, esteada no banditismo disciplinado. O conceito é paradoxal, mas exato, porque há, de fato, uma ordem notável entre os jagunços do sertão. Vaidosos de seu papel de bravos condutícios e batendo-se lealmente pelo mandão que os chefia, eles restringem as desordens às minúsculas batalhas em que entram, militarmente arregimentados. O saque das povoações que conquistam, eles o têm como direito de guerra, como um butim. E neste ponto os absolve a história inteira. Percebam que Euclides da Cunha aqui está vendo a dimensão bárbara do butim, a luz não só da história ali do Arraial de Canudos, mas de toda a história humana. Fora disso, são raros os casos de roubos que consideram desaire e indigno labéu. O mais frágil positivo pode atravessar, inerme indene, procurando o litoral, aquelas matas e campos, com os piquás atestados de diamantes e pepitas. Não lhe faltará um só nó no termo da viagem. O forasteiro, alheio às lutas partidárias, atravessa o sertão igualmente imune. Antônio Conselheiro, há 22 anos, desde 1874, era famoso em todo o interior do norte e mesmo nas cidades do litoral até onde chegavam, entretecidos de exageros e quase lendas, os episódios mais interessantes de sua vida romanesca. Dia a dia ampliara o domínio sobre as gentes sertanejas. Vinha de uma peregrinação incomparável, de um quarto de século, por todos os recantos do sertão, onde deixara como enormes marcos, demarcando-lhe a passagem, as torres de dezenas de igrejas que construíra. Fundara o Arraial de Bom Jesus, quase uma cidade. De Xorroxó a Vila do Conde, de Itapicuru a Jeremoabo, não havia uma só vila ou lugarejo obscuro em que não contasse adeptos fervorosos e não lhe devesse a reconstrução de um cemitério, a posse de um templo ou a dádiva providencial de um açude. Insurgira-se desde muito, atrevidamente, contra a nova ordem política, a República Brasileira, recém-fundada então no começo do século XX, e pisara impune sobre as cinzas dos editais das câmaras de cidades que havia invadido. Destroçara completamente, em 1893, forte diligência policial em Maceté, e fizera voltar outra de 80 praças de linha que seguira até Serrinha. Em 1894, fora no Congresso Estadual da Bahia assunto de calorosa discussão
na qual, impugnando a proposta de um deputado, chamando a atenção dos poderes públicos para a parte do sertão perturbada pelo indivíduo Antônio Conselheiro, outros eleitos do povo, e entre eles um sacerdote, apresentaram-no como benemérito, do qual os conselhos se modelavam pela ortodoxia cristã mais rígida. Fizera voltar a Bortícia, em 1895, a missão apostólica planeada pelo arcebispado baiano e, no relatório alarmante a propósito escrito por Frei João Evangelista, afirmar o missionário a existência, em Canudos, excluídas as mulheres, as crianças, os velhos e os enfermos, de 1.000 homens robustos e destemerosos, armados até os dentes. Por fim, sabia-se que Antônio Conselheiro imperava sobre extensa zona, dificultando o acesso à cidadela em que se intocara, porque a dedicação dos seus sequazes era incondicional. E fora do círculo dos fiéis que o rodeavam, havia, em toda parte, a cumplicidade obrigatória dos que o temiam. E achou-se suficiente para debelar uma situação de tal porte, uma força de 100 soldados. O caso é original e verídico. Evitando as vantagens de uma arrancada noturna, os sertanejos chegavam como dia e anunciavam-se de longe. Despertavam os adversários adormecidos para a luta, mas não tinha ao primeiro lance de vistas aparências guerreiras. Guiavam-nos símbolos de paz, a bandeira do divino e, ladeando-a, nos braços fortes de um crente possante, grande cruz de madeira, alta como um cruzeiro. Os combatentes armados de velhas espingardas, de chuços de vaqueiros, de foices e varapaus, perdiam-se no grosso dos fiéis que se alteavam, inermes, vultos e imagens de santos prediletos e palmas ressequidas retiradas dos altares. Alguns, como nas romarias piedosas, tinham à cabeça as pedras dos caminhos e desfiavam a rosários de coco. Equiparavam aos flagelos naturais que ali descem periódicos a vinda dos soldados. Seguiam para a batalha rezando, cantando, como se procurassem decisiva prova às suas almas religiosas. As caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também, de certo modo, na luta. Armam-se para o combate, agridem, trançam-se, impenetráveis, ante o forasteiro, mas se abrem em trilhas multívias para o matuto que ali nasceu e cresceu. E o jagunço faz-se o guerrilheiro tugue, intangível. As caatingas não escondem apenas, amparam-no. Pessoal, esses foram trechos bastante eloquentes de uma prosa escorreita, de uma prosa ali multiforme, de uma prosa de admiração. Vejam como descreveu e como analisou Antônio Conselheiro, o grande Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, obra clássica de fusão entre literatura, história e jornalismo da nossa tradição literária brasileira. Eu tenho aqui em minhas mãos uma edição de Os Sertões da editora Nova Cultural. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E se vocês estão chegando aqui ao canal pela primeira vez, eu peço que vocês se inscrevam no canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações e até a próxima leitura literária aqui do meu canal, pessoal. Tchau, tchau!